eu queria cumprimentar a todos, fazendo duas referências especiais. A Miriam, não consigo chamá-la de professora Miriam, trabalhamos todos os dias juntas, né? A Miriam e a Rita, pelo seu empenho, pela sua divisão entre o afeto e uma tese. Tá? Parabéns. Na tentativa de ver um pouco o que cada um falava, a mim coube falar um pouco sobre a organização do NCA e as parcerias, articulações e desdobramentos do NCA. A Denise já se referiu aqui um momento em relação à organização do NCA, que ele teve no seu início uma divisão de 3 frentes: relações, Estado e sociedade, trabalho e violência. Mas eu trouxe, quem quiser depois no final olhar, quem não tem, os cadernos produzidos pelo núcleo, e ele tem a composição. Então, para mim, a primeira característica da Miriam, eu diria que é a habilidade que ela tem para desobedecer às regras institucionais. No bom sentido. Quisera nós termos cada um 30% da habilidade que a Miriam tem para desobedecer às normas institucionais. E eu me explico. No NCA, nós conseguíamos conviver. Pós-doutoranda, na época, a Rita Pereira, doutorandos, mestres, mestrandos, profissionais, bolsistas de aperfeiçoamento, bolsistas de iniciação científica. Eu não posso esquecer, em 1993, a Priscila Cardoso com seu cabelo vermelho de 19 anos, e a Miriam Veras e a Dilceia Deodata, doutoras. E isto não era uma regra comum na PUC. Era a habilidade, a coragem que a Miriam tem para interpretar da sua forma determinadas regras, que fez com que a gente tivesse um núcleo dessa forma. Quando a Silvia dizia que o espaço é pequeno, é verdade. Vocês podem contar que, nesta época, nós éramos 38 pessoas no NCA. Então, eu trouxe o material, só quem quiser dar uma olhada. Bem, em relação às articulações, convênios, eu queria registrar aqui o nome de uma pessoa, porque eu me questionei muito de vir para essa mesa. Quantas outras pessoas estiveram conosco que também talvez gostassem de estar aqui, né? Mas a gente tinha que escolher alguns nomes. Eu queria registrar aqui como é que foi a minha inserção no NCA. Nas idas e vindas para o Rio Grande do Sul, nessa época eu estava voltando do Rio Grande do Sul, terminando o doutorado em educação na Universidade Federal, tendo como orientador o secretário de Educação do município, o governo Olívio Dutra, e recentemente saindo da Executiva Nacional do Movimento de Minas de Rua. Então vocês imaginem assim, tudo que tinha de base de participação estava comigo. E a gente fez uma pesquisa no 3º Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, para entender qual tinha sido o processo de escolha deles nos seus respectivos estados. E essa pesquisa eu fiz com a Dulce Torinho Batista, hoje chefe de departamento do curso de Ciências Sociais aqui da PUC, e ela me indicou para a Miriam. E a Miriam, nesta sua liberdade de ser, diz que podia trazer, e já botou para mim, a Dulce, a responsabilidade da região Grande Oeste para a pesquisa que
que a Denise se referia. Essa pesquisa, então, era a pesquisa que fazia o diagnóstico social da situação da criança e do adolescente na área metropolitana de São Paulo. Registro também que fez parte conosco, profissional da comunidade, profissional envolvido nos movimentos sociais de Osasco, a Maria da Conceição Paixão, que hoje não está mais conosco, pelo menos presencialmente. Eu queria apontar quais foram as descobertas que eu tive nesta relação aí de confiabilidade da Miriam. A primeira foi que eu tive uma experiência concreta de que a academia vai à comunidade e a comunidade vem para a academia. Vocês tiveram o exemplo da Denise aqui. Um outro aspecto significativo era a firmeza da Miriam coordenar uma equipe. Nós éramos 24 profissionais trabalhando nas áreas da Grande São Paulo. A firmeza dela e, ao mesmo tempo, a tranquilidade para acolher os nossos saberes. E se construiu a metodologia do trabalho conjuntamente. E isso nos deu um espaço muito rico para a gente construir dentro do NCA uma forma de organização com critérios, mas que todas as decisões eram tomadas coletivamente. Desde a aprovação do logo do NCA, do nome do NCA, quem representava o NCA em determinado trabalho, de tal grupo, quem coordenaria essa atividade. Para mim foi uma experiência muito interessante. O grande desafio que ficou dessa experiência, nesse imbricamento teoria-prática. Como lidar com o marco democrático apontado na Constituição de 1988, né? Onde apontava os princípios organizativos, a descentralização, a municipalização e a participação coletiva, com a cultura política que a gente encontrava nos municípios, do prefeito, da primeira-dama, do fundo social. Teve municípios que a gente não conseguiu fazer o trabalho se não sentasse com o prefeito e com a primeira-dama. Como que a gente trabalhava isso? E aí, esta metodologia da Miriam, pesquisa, ação da ação, se concretizou perfeitamente. Miriam nunca perguntava para a gente quantas horas a gente ficava nos municípios que a gente trabalhava, mas ela estava sempre aberta. Na casa dela se fazia reuniões, catando cadeira pela casa para a equipe inteira, para discutir exatamente como é que a gente fazia essa movimentação do que nós tínhamos acumulado como experiência e como reflexões teóricas, num novo momento para a construção de uma nova cultura política. Para mim, esse foi o principal desafio. Que parcerias significativas teve para esse trabalho? O CDEPS, tá certo? O CDEPS, antes na divisão, que era separado, o Centro de Pesquisas, nos apoiou fazendo um convênio com o CBA para que a gente pudesse desenvolver o trabalho, porque vocês sabem que as universidades têm algumas burocracias que não nos permitem esse tipo de relação. Um segundo projeto que eu considero significativo que nós tivemos foi o projeto Marcos e Marcas, a violência na trajetória da vida dos adolescentes no processo de prática profissional. Quanto tempo eu tenho? 2? Então, neste projeto, eu não queria deixar de destacar 2 nomes. Neste projeto Marcas e Marcas, que era um projeto integrado da Miriam no CNPq, sob a coordenação da Miriam,
nós tínhamos 14 projetos, subprojetos, entre doutorado e mestrado. E aqui eu queria destacar 2 deles, que é da Laura Keiko Okamura e do Fernando Siqueira da Silva, porque foi através deles que nós conseguimos coletivamente fazer um convênio do NCA com a Unisa e solidificar a relação ensino, teoria, prática, inclusive com bolsa para os alunos de iniciação científica. Tudo isso na coragem da Miriam, né? Bom, então eu vou falar agora uma coisa bem rápida, que é a dos surgimentos. A gente apontou lá 2 surgimentos, do NECA, a Isa falou, e eu fiquei de falar a questão do surgimento da Veras, hoje Veras Editores Centro de Estudos. Em 1988, foi constatado que o NCA não dava mais conta, internamente, ou através de cadernos, ou através de trabalhos em congresso, da demanda que acumulava quanto à necessidade de socializar esse conhecimento. E foi então, em 1988, com a coragem da Miriam, que cria-se a Veras Editora, sob a responsabilidade da Helena Veras Batista, aqui presente. Hoje, esse trabalho está ampliado, é a Veras Editora e o Centro de Estudos, e nele nós 3, Miriam, Helena e Manuela, tem a responsabilidade aí da gestão. Miriam, para encerrar, eu queria te dizer uma coisa, e para todos nós. Uma aluna me colocou num relatório uma frase, que a frase inclusive é do Rubem Alves, educador nosso, né? A escola que são gaiolas e a escolas que são asas. E para mim, na vida, tu sempre foste a escola que tem asas. Mas que é a escola que tem asas, mas que tu deixa a gente voar. Tu não controla, tu não coage a decisão que nós temos. Então, eu diria assim, para quem eu acho um prazer poder conviver contigo diariamente, se não pessoalmente no telefone, eu te diria assim, como é que eu te vejo? A aluna botava, né, que o voo não pode ser ensinado. Nós precisamos ser encorajados. E eu diria o seguinte, Miriam, ontem, hoje, o sempre, para mim, tu és o encorajamento. Tenho uma maior admiração por ti. Beijo.